Olá pessoal, vamos iniciar a aula 2, certo? Nós paramos na aula 1 até a porta end, certo? E nós vamos refazer ela para depois nós fazermos as lógicas de programação e posteriormente na aula 2 iniciaremos os exercícios. Então tá, inicialmente vamos voltar a fazer a nossa porta-hora aqui, certo? Lembrando que nesse caso a porta-hora são duas portas, duas entradas em paralelo e uma saída, certo? Se eu quero colocar um comentário, eu clico com o botão direito em cima da numeração, vou edit rótulo de comentário e inicio a minha etiqueta da linha, certo? Neste caso, nós estaremos fazendo a função OR, certo? O que seria a função OR? A saída seria igual a variável A mais a variável B, certo? Então essa daqui seria a nossa função OR. Eu vou usar a entrada 00 e a entrada 01. Vou utilizar a saída 200, certo? Vou mandar ele compilar, carregou meu sistema, mandei rodar. Uma foi e a outra foi. As duas juntas, certo, está funcionando, certo? Eu montei aqui rapidinho no Proteus algumas lógicas que nós iremos ver, tá? A que nós montamos até o momento foi a função OR, certo? Essa daqui. Então, ao momento que eu clicar em uma, o nosso LED será acionado, certo? Na hora que eu clicar na outra, o LED será acionado. No momento que eu clicar nas duas, o LED continuará acionado. Tudo bem? Retornando à programação, a segunda função que iniciaremos será a função AND. Certo? O que diz a função AND? Que a saída será igual ao produto da variável A com a variável B. Certo? Conforme visto na aula passada, as duas chaves em série. Tá? Lembrando que série são duas chaves, uma após a outra, como se fosse um trem. Certo? E esqueci da saída. Pronto, a saída lá. Neste caso, nós iniciaremos com a chave 02 e a chave 03. Certo? E para utilizar, vamos utilizar a saída O2.2/2. Certo? Vamos mandar executar. Acionei uma e a outra. Se eu acionar apenas uma, ele não acende. Certo? Vocês podem verificar essa resposta aqui e na programação, onde você não poderá mexer porque ele está sendo executado, aqui. Certo? Lá no exemplo do Proteus, eu montei aqui, certo? Uma e a outra. Se eu deixar apenas uma, ele não funciona, independente de qual seja. As duas juntas também não funcionam, certo? Acompanhando a tabela verdade. A tabela verdade deles vocês podem encontrar no Google, apenas digitando tabela verdade da NAND ou tabela verdade, que já aparece essa daqui, ó. Certo? Essas mais completas. Retornando à nossa programação, nós iniciaremos agora a função NOT, certo? Ou inversora, que seria a saída igual ao inverso do A. Neste caso, existe um problema. Por quê? Porque existe o modo certo e o modo certo para esse que seria errado para os outros. Como assim? Então, vamos lá. Se eu chegar aqui e colocar uma porta inversora e uma saída, concorda comigo que ele irá funcionar corretamente? Ou seja, vamos pegar a porta 15 aqui embaixo e a saída 15. Certo? Vamos colocar aqui a etiqueta. Neste caso aqui será a nossa
inversora, aonde a saída será o produto, inverso da entrada, certo? Ou seja, no momento que eu der o download aqui, ele irá funcionar, certo? No momento que eu fechar aqui, ele também irá funcionar. Essa resposta também é válida quando tratamos desta forma aqui. Seria mais uma linha, uma entrada e uma saída, mais uma linha, uma entrada e uma saída, certo? Por que isso, professor? Vocês vão entender. Vou colocar a mesma 15, certo? Só que agora eu não vou usar mais a mesma saída. Então, nesse caso, eu vou usar a minha 14. Minha 14 eu vou usar ela como entrada aqui. E vou usar a minha 13. Ou seja, tudo que eu fizer em uma terá que ser feito na outra. E vou inverter a 14. Certo? Então, preste atenção. Dei o download, certo? Dei o on, está rodando. As duas estão iguais, correto? No momento que eu pressionar aqui, as duas apagam, certo? E a 14 vai acender. Por quê? O que acontece? Nesse caso, eu usei uma inversora na porta 15, certo? E aqui eu não usei uma inversora na porta 15, só que eu sou obrigado a invertê-la. E a partir do momento que eu inverter, que eu inverto, só um minuto, continuando, ou seja, os dois têm a mesma função, certo? Se você abrir a chave, eles acendem. Se você fechar a chave, ele apaga. Todavia, se você fizer isso com outra porta, ele vai dar um erro. Tá? Então, para início de conversa, nós iremos considerar que esse esteja certo. Então, para nós continuarmos a nossa lógica, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar essa linha, esta linha, e vamos seguir para a próxima. Qual seria a próxima? A próxima seria a nossa NAND, certo? Neste caso, eu tenho um pequeno problema, certo? Vamos começar ela que daqui a pouco vocês vão analisar. NAND. Isso. O que seria a NAND? Seria a sua saída igual ao inverso, ao A errado, ao A invertido, certo? Pelo produto do B invertido, certo? A resposta correta neste caso vai ficar assim, ó. A vezes A, B, certo? Então vou até usar as mesmas portas da de cima. Correto? E vou usar uma outra saída. Professor, mas o senhor não está montando uma NAND? Sim, estou. Mas observa a seguinte situação. Neste caso, eu vou usar a porta O2 para poder ficar bem destacado, certo? Isso aqui é uma NAND. Para mim invertê-la, eu necessito realizar esta operação. E neste caso, eu vou usar esta aqui, certo? A maioria dos meus alunos acharam que deveria inverter a entrada. Ele também funciona, só que ele vai funcionar de um modo errado. Tá? Eu já vou explicar. Vamos mandar rodar, verificar lá com o Proteus. Certo. Então, ó, as duas estão funcionando, certo? Tá vendo aqui que as duas estão iguais. Mas o que a gente vai considerar agora será essa daqui. No momento que eu abri-las, vou abrir uma delas, a outra acende. Ou seja, minha tabela verdade neste caso será esta daqui, ó.
certo? Apenas quando eu estiver com os dois desacionados, meu LED estará aceso, certo? Deixa eu mostrar na programação. Apenas quando os dois estiverem desacionados, ele estará aceso. E confere, ó, O2.4/3. O2.4/3. A partir do momento que eu alterar meu A ou meu B, isso já se altera. Certo? Então, neste caso, ele vai ser inverso da outra. Então, pela tabela verdade, fica mais fácil de vocês entenderem. Ó. A NAND, certo? Com a NAND, com a NAND, o que alterou? Todos os zeros viraram 1 e todos os 1s viraram 0. Certo? Então, o que aconteceu? Eu inverti o resultado daquela situação. E é o que acontece, porque se a gente estiver trabalhando com essa aqui, ele vai ficar aceso nas 3 primeiras condições, e quando ele estiver fechado, as duas chaves fechadas, ele vai funcionar, que é o que acontece. Os dois estão abertos, ele está aceso, certo? A partir do momento que eu fecho as duas, ele apaga. Ou seja, ele confere com a tabela verdade. Está aqui, ó. Ele confere. Certo? Então essa é a resposta correta. A maioria dos alunos vão perguntar: pô, professor, mas o senhor explicou errado então na sala de aula. Sim, mas a ideia de ter explicado errado em sala de aula é para vocês criarem a descrição e a percepção de que o que a gente fala, se vocês não conferirem, vai estar errado. Por quê? Porque na programação não vai ter o professor do lado explicando tudo. E é esse o erro que eu queria levar vocês. Certo? Porque agora vamos fazer do jeito que vocês montaram. Alright? Do jeito que vocês montaram assim. 1, 2, 3. Certo? Então, neste caso, eu vou usar a 15 e a 14 da coluna 3. E vou usar a saída 15 da coluna 4. Então, observa o que vai acontecer. Se a resposta for verdadeira, concorda comigo que a 3 e a 5 e a 15 teria que dar o mesmo valor? Eu vou até alterar, ó. Eu vou colocar a 14 agora. Certo? Só para vocês verem. Ah lá, já deu diferente. Certo? Por que deu diferente? Porque as duas aqui estão abertas. Tá, professor, mas o senhor não usou as mesmas chaves. Então vamos fazer o seguinte. Vamos alterar para as mesmas chaves. Certo? Eu fiz duas alterações. Eu alterei o L3, que seria a comparação com a inversora do 4, certo? E alterei as minhas entradas aqui para os mesmos botões, porém eu deixei na mesma situação que vocês colocaram, normalmente fechado. Então, ó, observa o que vai acontecer. Aqui, bateu, certo? Beleza, certinho. Vamos fazer com que ele rode. O 14 já acendeu e o 15 não, certo? Então, o que aconteceu na verdade? Aconteceu que, se você for analisar, a resposta que está lá seria uma NAND, certo? Seria uma NAND com as inversoras na parte das entradas. Isso não poderia acontecer, porque a resposta seria diferente. Eu vou procurar aqui, eu já volto. Pronto, achei. Eu estaria fazendo isso aqui, ó. Esta situação. Eu estaria invertendo a minha entrada. E ele deixaria de ser uma NAND para se tornar uma OR.
certo? Mas isso a gente fala mais pra frente. Mas só para vocês entenderem que isso aqui queria acontecer com a nossa porta lógica. Diferente, muito diferente, aliás, do que isso aqui, ó. Certo? Aonde eu tenho que ter as duas fechadas para ele poder apagar, certo? E uma das duas aberta ou as duas abertas para ele poder acender. Correto? Entendido? Se não entenderam, voltem um pouco o vídeo e analisem novamente o que está sendo passado para vocês. Mas façam, porque isso é importante para vocês. Correto? Ou seja, em resumo, esta linha está errada e a próxima linha está certa. Alright? Ok? Continuando, agora a gente vai fazer a NOR. A NOR é o mesmo princípio. Se eu for inverter as minhas entradas, eu vou cometer o erro de estar alterando a minha porta lógica. E a partir daí, eu vou ter um falso resultado. Correto? Então, a resposta mais coerente a ser analisada seria esta daqui. Coloquei aqui. Correto? Então tá. Retorno aqui. Coloco uma paralela. Altero aqui. Certo? Faço surgir a minha saída e vamos colocar a mesma porta. Certo? E vamos fazer o seguinte. Eu usei até a saída 2, então vamos utilizar a saída 6 agora. Não, estou usando a 2. Vamos usar a saída 0 da coluna 4, certo? Neste caso, eu crio uma entrada na linha de baixo, inversora, certo? Que faça com que a minha saída da linha anterior seja invertida. Coloco uma linha nova, ou seja, o que eu preciso considerar agora será a minha 4.1, que seria esta daqui, ó, esta lâmpada, certo? Vou até alterar aqui para vermelho. Então tá, vou dar o meu download, certo? Ele está funcionando. A partir do momento que eu fecho uma delas, ele para de funcionar. Fecho as duas, ele para de funcionar. Certo? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Correto? Então, quando ele estiver em 0, 0, ele tem que estacionar. Vamos verificar se a nossa NOR, que seria NOR, que seria a saída igual a inverso do A mais inverso do B. Está batendo. Certo? Neste caso está aqui, ó. Nossa NOR, certo? Ele já está rodando. As duas abertas ele funciona. Uma delas fechada não funciona. E as duas fechadas não funcionam. Certo? Ou seja, quando as duas estão abertas, a lâmpada fica vermelha. Se eu quero apagá-la, é só fechar uma das duas. Correto? Esta é a nossa NOR. Vamos montar agora a nossa SHOR. Tá. Então vou inserir mais uma linha. Vou inserir mais uma linha, colocar um comentário. SHOR.
OR, certo? A saída será igual a inverso do A vezes B. Vamos colocar do modo correto. E aparece na simbologia A vezes B barrado, certo? Somado com A barrado pelo produto ou multiplicado por B, certo? Que seria esta daqui, ó. Não aparece? Então a gente procura. Não aparece quando na booleana, né? Certo, aqui, ó. Ela aparece. Tá? Ou seja, ela será acionada quando o meu A ou B estiver desacionado, certo? Se os dois estiverem desacionados ou os dois estiverem acionados, ele não vai funcionar. A partir desse momento, o que eu sou obrigado a fazer? Sou obrigado a seguir a equação. Se eu tenho uma multiplicação aqui, deixa eu só arrumar a etiqueta. Se eu tenho uma multiplicação, uma soma ali no meio, automaticamente eu sou obrigado a colocar uma paralela, certo? Aí eu faço as mesmas coisas. A, uma aberta, barrado, uma fechada, certo? Embaixo, uma fechada, em cima e do lado, uma aberta. Uma aberta, uma fechada, uma aberta, certo? E vou seguir a mesma sequência, eu não vou alterar. Tá? Então tá, eu vou usar o meu A, que eu usei como sendo 0, o meu B aqui embaixo, o meu A aqui embaixo. E vou colocar uma saída para ele, certo? Professor, eu sou obrigado a fazer isso? Neste caso, sim. Por quê? Porque neste caso, eu quero usar vou usar a saída 7 aqui. Gente, desculpa de não estar seguindo uma sequência das saídas, mas é que se eu colocar tudo junto vai ficar meio complicado. Eu só estou nessas últimas que é mais complicadinhas, eu estou colocando só o valor final. O valor final em vermelho, tá? Então tá. Lembra que eu falei que se as duas estivessem abertas ou fechadas, ele não funcionaria? Então, aberta, A e B não funcionou, certo? Não tem nenhuma luzinha vermelha na saída 7 aqui. Então, vamos lá. Fechei uma, tá vendo aqui? Funcionou, certo? Vocês olharam a programação deste lado? Funcionou. Se eu fechar a B, ela apaga. Tá vendo aqui? Ela apagou na programação e apagou aqui, certo? E se eu abrir uma ou a outra, ele funciona. Neste caso, ele vai funcionar pela linha de baixo, ou seja, 5 volts vai passar por aqui, as duas estarão fechadas, ele vai ser acionado aqui, certo? E no outro caso, aqui, pela linha de cima, certo? E a lâmpada será acionada. Correto? Esta é a forma mais clara que eu posso explicar para vocês, certo? Se eu conseguir montar alguma forma mais simples, fica melhor para vocês. Tá? Eu faço um novo vídeo, aviso em sala de aula e ele vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, ó, a OR lá em cima, certo? Uma ou a outra com LED 2.0, certo? Professor, coloca vermelho para ficar mais destacado, beleza? Pronto, certo? A de baixo seria a nossa end,
2, saída 2 da coluna 1, saída 3 da coluna 1. Eles estão saindo na 2 da O. Então, vou colocar essa daqui como vermelho, certo? Então, ó, uma e a outra. Se eu estiver com apenas uma, ele não funciona, ou nenhuma das duas ele não funciona. Na nossa inversora, I15, O215, certo? Ela vai ser inverso. No momento que ele está aberto, ele fecha, que é o que está acontecendo aqui agora. Neste caso, eu posso inverter a minha entrada, apenas neste caso. Conforme vocês viram, se eu fosse montar desta forma na NAND, certo? Ele daria errado, certo? Então vai, ó, a NAND, uma e a outra, ele vai sair na saída, ó, 414. Tá? Então vamos alterar de novo. Vai ficar mais fácil. Ele tá aqui, certo? Então eu vou jogar ele na 2. Não, na 2 não, na 3. Tem que dar PGN na 3. Vou alterar a cor da 3 para vermelho. Certo? Então download. Ó, as duas abertas. Certo? Com as duas fechadas. Certo? Uma vai funcionar em apenas um caso e a outra vai funcionar em 3 casos. Então, no caso desse, a 2 é minha NAND e a minha 3 minha NAND, certo? É só para vocês entenderem que nunca que um vai ser inverso da outra. Agora dá para ver melhor, ó. Certo? A OR, mesma coisa, certo? No momento que eu fechar, ela se altera. Tá? Então, se vocês olharem aqui, uma está no inverso da outra. Então, inverti. Então, vamos comparar a NOR com a OR, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou jogar a saída da OR, da NOR, na 12. Tem que tirar o PMG. Então, aqui, ó. Certo? Eu vou colocar ele como vermelho. Red. Dá o download e ele vai funcionar, certo? Então, no momento que eu fechar uma ou as duas, ele funciona. Entenderam que a mesma coisa, na verdade, é o inverso da anterior? Eles nunca vão acender, no caso, esses dois nunca vão acender juntos e esses dois nunca vão acender juntos, sempre um ao contrário do outro. Isso é porque eles estão espelhados, tá? Eles estão invertidos. Então, tomem cuidado, que no início até eu mesmo errei, tá? Mas eu quis mostrar esse erro por quê? Porque às vezes a gente acha que está certo e ele está errado, certo? Então, fiquem de olho, prestem bem atenção, principalmente nos exercícios que eu passei para vocês. Tá? Eu vou montar os exercícios na resolução sem esse problema, mas posteriormente a gente volta a comentar sobre isso. Tá? Eu já volto. Bom, gente, eu vou finalizar essa aula, porque já está dando meia hora de aula, de gravação, e eu faço a resolução do exercício como uma aula, como uma terceira aula, tudo bem? Um abraço a todos, se cuidem e bons estudos.